Queridos irmãos, quando do convite que recebemos por parte da igreja, ficamos como que atônitos para poder trazer aos irmãos a meditação da palavra de Deus. E fiquei pensando qual texto eu poderia recorrer para compartilhar com os irmãos nesta noite memorável da primeira igreja. E viajamos pelos textos da palavra de Deus. E ao fazer isto, estacionamos no livro do profeta Isaías. E quando nos deparamos com o capítulo de número 49, percebemos que estávamos diante de um texto que, além de nos motivar, também daria sentido para o nosso encontro, para a nossa visita nesta noite, muito especial para todos nós de Franco da Rocha, na companhia dos irmãos. Ao escolher o texto de Isaías, quero dizer aos irmãos e a todos os presentes que a nossa preocupação não fora aprofundar no significado específico da narrativa, mas atentar para uma representação do que significa a mensagem contida na perícope que nós assim encontramos para compartilhar com os irmãos nesta noite. E aí vimos que a mensagem central do profeta Isaías, como um todo, proclamando a salvação pela fé, conhecido como um dos profetas maiores, de família nobre, culto, profetizou durante o período dos reinados de Uzias, Jotão, Macás e Ezequias. É provável que tenha passado a maior parte de sua vida em Jerusalém, exercendo maior influência no reinado do rei Ezequias. Escolhemos esta parte que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, que assim divididamente por aqueles que são estudiosos da palavra de Deus, nós entendemos que ali, além do significado profético, está também o sentimento pessoal expresso em forma de poema e poesia. No texto lido está presente a missão de ser luz das nações, resumidamente, levando ao povo de Deus a salvação por meio da libertação dos opressores. Em Isaías, Deus é o Santo de Israel, e a vocação do servo está na visão do seu ministério: redimir o povo e santificá-lo para a sua própria glória. O contexto histórico mostra como as nações de Judá e Israel sofriam no exílio babilônico, de senhores, donos de suas propriedades, passaram a súditos, empregados e subjugados. Enfrentaram a decadência, e o profeta viveu no seu tempo para descrever os acontecimentos. Aqui, no caso de um profeta servo. E ele tinha uma preocupação de olhar para a sua missão e alertar o povo que, embora escravizado no reinado da Babilônia, eles haviam esquecido do culto a Javé. Sofreram diferentes influências culturais, econômicas,
sociais e injustiças de toda sorte. Mas o profeta Isaías, ele tem uma preocupação com a salvação. E um comentarista bíblico do Velho Testamento, José Severino Croato, um argentino, escreveu, falando sobre a tradição do profeta Isaías, disse: quem pode duvidar da importância deste livro profético? É o primeiro e o mais extenso, foi o mais influente. Na tradição judaica e cristã, é o que tem a mais sublime linguagem poética e simbólica, o que deixou textos imortais na nossa liturgia, na liturgia do cristianismo, o que tanto contribuiu para manter a esperança dos que sofrem, o que deixou textos sagrados para motivação da fé do povo de Deus. Também o que configurou o programa profético de Jesus, descrito em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E assim, nós, olhando para a beleza do significado da mensagem do profeta Isaías, e nesse texto, justificamos o porquê escolhemos. O texto tem a ver com a função do profeta servo. Ele é o cantor das misericórdias do Senhor e da bondade de Deus que Isaías narra em toda a sua obra. É nesse sentido, amados irmãos, amada igreja, primeira igreja presbiteriana de São Paulo. O motivo por que viemos louvar, viemos adorar, viemos comungar, viemos compartilhar com os irmãos a história dos seus 150 anos, da qual somos filhos. Como disse no começo, escolhendo o texto, escolhi também o tema apenas para uma representação daquilo que passou no nosso coração e na nossa mente. Mas o que estaremos fazendo daqui para frente é mais, meus irmãos e colegas pastores, é mais um relato, uma prestação de conta desses anos todos como Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha. A visão de um ministério de missão profética de uma grande igreja no início do século XX gerou vida nova por meio do Evangelho a um povo que na época ainda não era Franco da Rocha, mas hoje chamado franco-rochense. Graças ao grito pela coroa real do Salvador e de olhos e ouvidos atentos à sua vocação e ao compromisso com a causa de Cristo, a igreja teve uma visão ampla para além das avenidas da capital paulista, nos alcançando na antiga Juqueri, região metropolitana que sonhava
com qualidade de vida. E foi assim que aconteceu. A primeira IPI de São Paulo deu à luz sua filha num vilarejo antigo chamado Cássia, primeiro nome da comunidade de Franco da Rocha, onde pela primeira vez, em visita, o reverendo Eduardo Carlos Pereira recebeu por pública profissão de fé 9 pessoas que foram arroladas no rol de membros desta igreja. E em 28/12/1909, foram recebidas mais 15 pessoas, iniciando a congregação de Franco da Rocha. Era um contexto histórico, religioso, do qual a primeira igreja contava com a figura, número 1, seu pastor, Eduardo Carlos Pereira, que há 6 anos antes, como bom general de Cristo, bradou com mais 6 colegas o direito de se ter uma igreja genuinamente brasileira. Momento quando o evangelho chegou em Franco da Rocha. Na década de 1900, por ocasião da visita do seminarista Isaac Gonçalves do Vale, ele e outros colegas de seminário foram e tiveram uma experiência inusitada. Foram perseguidos por estarem proclamando a fé evangélica protestante naquela região. E a história, de fato, no Brasil, durante muito tempo, desde a chegada do presbiterianismo, relata que os evangélicos se tornaram uma ameaça às práticas da fé romana, que nominalmente dominavam a vida religiosa no Brasil. Provavelmente, alguém pensou como um profeta: se lá havia já inaugurado um hospital para tratar dos doentes mentais, ou de loucos, como dizem no popular, é urgente a presença da igreja naquele lugar. Precisam do evangelho. Então, e aí eu relato um pouco agora, irmãos, do hospital. O hospital inaugurado em 1898, que motivava a grande concentração de pessoas na região, vindo de todos os lugares do Brasil, provavelmente despertou o interesse a um campo fértil para semear a palavra de Deus e preparar para a colheita. Fato que o imaginário de missão da primeira igreja se tornou realidade. Surgiu mais uma igrejinha dos milagres e deu a muitos novo sentido de vida, novo significado, nova esperança, vida nova. A nossa segunda expressão diz que a visão de ministério, de missão profética, de uma grande igreja no início do século XX, ensinou esse povo de Franco da Rocha, como viver a prática da fé no princípio reformado. E antes permitam, meus irmãos, dizer, popularmente, Franco da Rocha sempre foi conhecida, dos anos 70 para cá, como cidade dos loucos, dos grandes presídios, casa de custódia, manicômio judiciário, cidade dormitório. E em 1987 e 2011, cidade das maiores enchentes do estado de São Paulo, que empobreceu mais ainda sua população. Na década de 80 e 90, toda empobrecida, sem infraestrutura, passou a ser cidade dos invasores sem terra, dos sem teto, pé de chinelos
imigrantes de muitas regiões do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste. Gente considerada sem qualificação profissional e sem qualquer formação escolar. É lá, e por intermédio do Hospital Psiquiátrico Juqueri, uma das mais antigas e maiores colônias psiquiátricas do Brasil, localizada em Franco da Rocha, antigo município de Juqueri, na região metropolitana de São Paulo. O início da construção da colônia agrícola Juqueri data de 1895, com o projeto do arquitetônico de Ramos de Azevedo, em uma área de 150 hectares. Inaugurado em 1898 pelo psiquiatra paulista Dr. Francisco Franco da Rocha, o Asilo de Aliados do Juqueri passa a denominar-se Hospital e Colônia de Juqueri em 1929. Um sonho do seu idealizador. Reconhecido no Brasil e no mundo pela sua moderna filosofia de tratamento médico a todo tipo de paciente, adotava uma conduta de tratamento psicológico através do método da psicologia ocupacional, permitindo ao paciente a terapia reabilitadora por meio de diversas atividades, o mover com a terra, o trabalho com a arte, o exercício com a pintura e a emoção através da música. Era assim que acontecia no Juqueri. Até a década de 70, era a referência e modelo para a recuperação dos doentes, exilados do meio social, exilados do convívio familiar. Entretanto, enfrentou a explosão migratória dos anos 60, provocada pelo desenvolvimento industrial, que contribuiu para o aumento do desemprego, mendicância e marginalidade. Mas a igrejinha dos milagres, a semente plantada pela primeira igreja, cuja maioria de membros era funcionário do hospital, permanecia firme, tendo aprendido a viver de acordo com a graça de Cristo, cujo ensinamento veio por intermédio de pastores bem preparados, tanto na pregação quanto no ensino. E grande parte desse ensino acontecia sobre a orientação de lideranças da primeira igreja, que pastoreou a congregação de 1909 até 1951, portanto 42 anos. Quando foi transformada em igreja, sendo arrolados naquela oportunidade, irmãos, 51 membros. E é bom lembrar que neste momento, nesta época, durante os anos que a igreja estava se organizando, todo o Brasil passava por várias crises políticas, econômicas, religiosas e culturais, atingindo em cheio a educação, que, aliás, ainda estamos longe de alcançar os ideais de transformação da sociedade por conta do déficit que temos em relação à educação. Mas, a partir de 1951 até 1987, 37 anos passados, a relação fraterna entre a primeira IPI de São Paulo e IPI de Franco da Rocha deixou de ser filha e mãe, passando a conviver como irmãs de uma mesma jurisdição eclesiástica. Durante esse período, as lideranças de mocidade, diaconia, presbiterato, sempre que podiam, estavam presentes nos eventos da primeira igreja, principalmente aqueles promovidos pelo antigo presbitério de São Paulo, pelo qual somos gratos a Deus por esses acontecimentos.
não cortamos o vínculo com a primeira igreja. Continuamos olhando para a sua visão de missão, de ministério, de missão profética, como um profeta servo, como serva de Deus. Por isso, na minha ideia, quis representar através do terceiro item, que trata sobre a função e o papel dos administradores da igreja. Lá estiveram e constituíram, através do ideal de crescimento, do ideal de expansão do Evangelho, um povo, uma igreja, uma nova igreja, para ser luz e sal da terra. O fato extraordinário na visão de ministério, de missão profética do profeta servo, é a sua determinação para com a sua vocação. Ao falar dele, estamos fazendo memória, reconhecendo pessoas que tiveram a coragem e a ousadia de ouvir o chamado de Deus e ser porta-vozes de Deus no anúncio de sua profecia. Pessoas que denunciam as injustiças, as iniquidades, as violências e anunciam um novo tempo de esperança, novo tempo de justiça, novo tempo de paz, e se tornam luz e sal da terra. Como luz, a primeira igreja no início do século foi um farol no alto do coração da capital paulista, e enquanto iluminava, o povo em Franco da Rocha se movia, o templo se erguia, e muitos iam caindo na simpatia da nova igreja. E a igreja ia se constituindo igrejinha, como aprendemos lá no passado, igrejinha dos milagres. Queremos fazer jus ao nome do presbítero Adalgísio de Menezes, que como leigo, membro da primeira igreja, assumiu os trabalhos da congregação de Franco da Rocha em 1934 e o conduziu até 1951, portanto 16 anos. Excelente dedicação ao ministério de missão, levando no dia 25 de 2 de 1951, na companhia dos pastores Adolfo Machado Correia, Isaac Gonçalves do Vale, Jorge Bertolazzo Estela, mais o presbítero José Rodrigues da Costa Júnior, a organização da Igreja Presbiteriana Independente de Franco da Rocha, com 104 membros. Era muita gente para a época. 51 maiores e 53 menores, cujo primeiro pastorado foi exercido pelo reverendo Isaac Gonçalves do Vale. Louvado seja o Senhor pelo seu trabalho. Hoje, após 63 anos, somos uma igreja pequena, mas abençoada. Tivemos momento de crescimento e momento de deixar de crescer. Sofremos com as perdas. Sofremos porque aqueles que nos abandonaram na caminhada nos fizeram sofrer, assim como também eles sofreram. Mas os que permanecem fiéis e se juntam aos novos que Deus vai acrescentando, nosso coração se alegra no Senhor da Seara. Uma geração vai e outra vem, cumprindo o círculo da vida, da experiência adquirida em parte durante o convívio com a primeira igreja. A educação esteve presente na visão da IPI de Franco da Rocha. Embora
a igreja deve abertura de novos campos, e mesmo com dificuldades diversas, procurou contribuir ajudando missionários tanto no Brasil como no estrangeiro. Sempre que pode, não deixa de exercer sua diaconia, procura ser zelosa no ensino das Sagradas Escrituras como aprendeu, tem cuidado da doutrina, sola Escritura, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. E se mantém firme nos princípios da reforma. Igreja reformada, sempre se reformando. Ainda da sua vocação ministerial, um dos pontos fortes daquela comunidade é a sua vocação para a educação. Sempre contou com excelentes educadores entre seus membros. A educação levada a sério para a criança e o jovem sempre foi uma bandeira da igreja como projeto de vida para a boa formação do cidadão consciente, livre e capaz de exercer sua liberdade com responsabilidade. Há mais de 20 anos, a IPI de Franco da Rocha é mantenedora de uma escola de ensino fundamental e médio, de primeiro ano até o terceiro ano, num total de 350 alunos, que passam todos os dias pelas mãos dos professores e funcionários especialistas da Igreja de Franco da Rocha. E há 7 anos, oferecemos ensino à distância, em parceria com as universidades de São Paulo, Unicid, Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, e a Unifran, também acompanhando a necessidade dos novos tempos. Concluindo, terminando, amados irmãos, a visão de um ministério de missão profética, de uma grande igreja, não é mais aquela do início do século, porque os seus personagens hoje são os seus feitos, a memória, a lembrança do que nós estamos vendo, participando e compartilhando. Contudo, continuamos olhando para a visão da primeira igreja com os seus 150 anos. Que história, que bela história. Qual o segredo? O que o leva a permanecer no tempo e no espaço, com uma construção gigantesca e com um projeto de resgate de vida em todos os setores da sociedade, servindo a Deus nessa grande metrópole, nessa cidade gigante, e compartilhando também com o mundo, através dos seus grandes homens sagrados, que passaram e passam por essa tribuna santa. Homens dedicados a Deus. Admiramos e rendemos graças a Deus pela enorme capacidade de fazer seu ministério e ser luz, não só para a IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas também para outros, além de suas fronteiras. Cumprimentamos os irmãos, parabéns. E fazemos um apelo. Um apelo com a bandeira estendida pela coroa real do Salvador. O nosso apelo é a mesma que o Espírito disse ao apóstolo Paulo: passa a Macedônia e ajude-nos. Temos certeza que o coração que pulsa a partir desta liderança nova
com novos ideais, novas expectativas para um novo tempo, tem o mesmo calor, a mesma sensibilidade de 150 anos atrás. Passa a Macedônia e ajude-nos. O grito pela coroa real de Salvador é um apelo à sua vocação, vocação de profeta servo. Daqui ele foi inspirado, e daqui ele pode ser reformado para os novos tempos. Vocacionado por Deus como profeta, que viveu no meio do povo sofrido e fez experiência de Deus por meio da dor e do sofrimento dos exilados, e teve a coragem de anunciar a esperança de libertação. Irmãos, irmãs, colegas pastores, querido conselho, vou repetir aquilo que já é de conhecimento dos irmãos. Há no cenário brasileiro, sobre a realidade religiosa, em que o sagrado precisa ser continuamente reinventado ou recomposto, devido às novas e complexas relações entre a religião e a modernidade. As instituições religiosas tradicionais têm enfrentado desafios na defesa de sua identidade. Me lembro aqui, com muito carinho, do reverendo Abival. Permita, reverendo Valdinei, citá-lo. Tenho uma grande satisfação, porque ele fez o meu casamento com a Inailda. E lembro do reverendo Abival, quando ele dizia, para o projeto 2003, do qual já estamos mais de 10 anos, ele dizia: precisamos recuperar a nossa identidade. Recuperar a nossa identidade. E assim, as tradições precisam recuperar a sua identidade, das suas funções na organização das relações sociais e principalmente do seu papel na produção de sentido. Além disso, essas tradições religiosas se deparam agora com a lei totalmente estranha, não espiritual, a lei de mercado. São missão nossa missão profética, pela coroa real do Salvador, ser luz do mundo e sal da terra para a reconstrução melhor da sociedade brasileira e ainda mais e melhor do povo evangélico que professa a genuína fé sagrada na defesa do significado genuíno da palavra de Deus. Que Deus, assim, nos abençoe e acrescente e corrija aquilo que não foi capaz este simples e já me considerando velho pastor. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.